Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinandes, professor de Informática e Tecnologia da Informação. E hoje, como vocês já observaram aí no título do vídeo, nós vamos falar sobre as funções mais cobradas no Excel. Bom, isso foi um pedido de muitos alunos que vieram aí conversar comigo lá pelo Instagram, tá? E se você não me segue ainda, @prof.viniciusguinantes, segue lá no Instagram, tá? E também já deixa o like nesse vídeo aí para me ajudar, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. E compartilha também esses vídeos aí com seus colegas, com seus amigos, concurseiros, para juntos a gente estudar. Legal? Então vamos lá para o vídeo, galera. Vamos começar. Hoje a gente vai falar das funções mais cobradas no Excel. E eu tenho certeza que a última função que eu vou falar vai te ajudar muito na hora da prova, tá? Então, quando você se deparar com aquela questão que é um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhosa, né? Não pula essa questão, galera. Não pula, não chuta, tá? Porque eu tenho certeza que a maioria dos seus concorrentes vai fazer isso. Já você que está assistindo essa aula não vai fazer isso. Então você vai aprender e vai responder essa questão. Legal? Então vamos lá para os slides e vamos conhecer aí para saber quais são essas questões. Legal? Bom, vamos lá então para os nossos slides, galera. Como vocês já podem observar aí na tela, são as funções mais cobradas do Excel, tá? É claro que há outras funções, né? Que não vão ser citadas nessa aula, que também podem ser cobradas, também podem aparecer, mas as que aparecem com mais frequências pode ter certeza que são essas daqui. Bom, a primeira, galera, para a gente começar aí a nossa aula, é com toda a certeza, sem sombra de dúvidas, a função soma, tá? Então, galera, a função soma, ela serve nada mais, nada menos do que para somar alguma coisa, né? Então, ela pode representar a soma de um intervalo, né? Então, por exemplo, eu posso somar da célula B2 até a célula B5, né? Então, eu estou somando aqui um intervalo de células. Eu posso uma referência de célula, então, por exemplo, eu posso somar a célula B2 e a célula B5, tá? Tem essas duas diferenças aí, galera. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho dois pontos, tá? Aqui eu já teria um ponto e vírgula. Então, toma muito cuidado com isso aí. Eu posso somar também, galera, uma matriz, tá? Como é que funciona? Né? Então, esqueci de colocar aqui o comecinho para vocês, né? Então, a gente começa uma função soma assim, igual soma. E aí, a gente pode somar uma matriz. O que seria uma matriz, galera? Uma matriz, na verdade, ela é uma interseção de células, tá? Deixa eu mostrar aqui mais ou menos para vocês como é que funcionaria isso no Excel. Então, vocês já estão observando o Excel aí na tela, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, né, esse conjunto de células, tá? Que representaria aí uma matriz desse estilo, né? E aqui, né, vamos supor que eu teria uma outra matriz que representaria uma outra cor. Tá? Então, eu tenho aqui basicamente, né, dois conjuntos de células. E esse tema aqui, que é onde seria a interseção desses conjuntos, né, eu teria aqui uma matriz. E como que eu represento isso, galera? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui da célula B2 até a célula C11. Então, vamos voltar lá da B2 até a C11 e da A6 até a D7. Então, vamos voltar lá para o nosso slide para que eu possa explicar isso um pouquinho melhor para vocês, como é que funcionaria isso. Bom, então eu colocaria aqui, né, que eu iria somar da B2 até C11. Aí eu coloco um espaço da A6 até D7. Então, o que ele vai fazer, galera? Ele vai somar aqui as células que são incomuns nesses dois intervalos. Tá? Isso é uma matriz. Uma constante, né? Então, por exemplo, basicamente eu posso somar aqui ó, B2 mais 2, né? Ou B3, B4, né? Constante. Eu posso fazer uma fórmula, né? Então, por exemplo, eu posso pegar o resultado de duas médias e somar elas. Né? Então, por exemplo, igual soma. Opa, igual soma. Aí eu coloco aqui, ó, média tal, blá, mais média tal. Aqui também seria um resultado de duas fórmulas, tá? Ou o resultado de uma outra função, que também foi como eu acabei de mostrar aí para vocês. Legal? Muito bem. Bom,
A nossa próxima função, pessoal, é a função média. A função média, para você aí que já deve ter se deparado com ela, provavelmente em alguma prova, né? Às vezes ela pode confundir mesmo aqueles que já estudam, né, há um bom tempo, tá? Então, a minha dica é o que, galera? Primeira coisa, a função média, ela vai apresentar o resultado da média aritmética. Então, se você não lembra, né, o que é a média aritmética ela é nada mais nada menos do que a soma de números, né? Então, por exemplo, A1 mais A2 mais A3 mais A4 dividido por n, n sendo o número de elementos, né? Número de elementos válidos, né? Diferentes de zero, tá? Ou que tenham alguma célula preenchida, ok? Então, A1 mais A2 mais A3 mais A4 dividido por 4. Tá? Então, isso aqui seria a média aritmética. Né? Nós teremos a média ponderada, né? Então, por exemplo, onde você multiplica, por exemplo, A1 vezes 2 mais A1 mais A2 vezes 3 mais A2, perdão, aí, A2 vezes 3, e aí isso aqui eu dividiria por 5, né? Que é a quantidade aqui das médias ponderadas que eu tenho, né? Que não daria para fazer com essa fórmula, tá? Você teria de fazer de um outro jeito. Além disso, pessoal, a gente também teria, né, a média ponto harmônica, aonde eu posso tirar a média harmônica de determinados valores. E teria também a média geométrica. Né? Bom, galera, eu coloquei aqui, né, duas nomenclaturas, tá? Eu acho que a prova jamais faria isso, né? Mas eu não duvido de nada desses examinadores em perguntar para vocês qual é a nomenclatura correta, por exemplo, se é média com acento ou se é média sem acento, tá? E o que está correto aqui, galera, é essa primeira opção, tá? Se você tentar digitar a segunda opção lá no, no Excel, vocês vão ver que não vai dar certo, tá? Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Ó, então, estamos aqui no Excel, e aí eu tento escrever média dessa forma. Então, por exemplo, média entre 1 e 2. Apesar que ele aceitou, né? Ó, o próprio Excel, ele corrige aqui, né? Ele coloca pra gente o acento. Ele coloca aqui o acento, tá? Mas numa prova, galera, não... Ou melhor, eu não vou dizer que não está correto, tá? Mas caberia ali tentar algum recurso, porque a fórmula correta mesmo, tá? É com acento. Então toma muito cuidado com isso, tá? E uma outra coisa, galera, que pode acontecer para vocês, tá? Acontecer ali com vocês, seria confundir, né, a função média com a função da mediana. A função da mediana, ela vai aparecer desta forma aqui. Dessa forma aqui, tá? Então, essa segunda opção aqui seria a função da mediana. E o que é a função da mediana, pessoal? A função da mediana é encontrar o valor do meio, tá? Então, por exemplo, você tem um hall de números, tá? 1, 2, 3, 4, opa, 4 e desenho 5, né? Aí você tem o 4, 5, 6, 7 e 21. Vamos supor que esse aqui seja um hall de números. Quem que é a minha mediana? Tá? A mediana é o meu valor do meio. Tá? Então eu tenho 5 valores para cá e eu teria, basicamente aqui, teria então 5 valores para cá. Observa que este aqui é o meu valor do meio. Por quê? Porque eu tenho 5 valores para cá e tenho também mais 5 valores para cá. Observa que os meus números eles estão em ordem decrescente, ou seja, significa que eles estão em hall. Tá? E aí, se eu aplicar essa função med neste intervalo, ele vai me retornar aqui o valor de número 5. Legal? Muito bem. Bom, chegamos aqui então, galera, à função de maior e menor. Galera, toma um pouquinho de cuidado, tá? Com essa parte aqui,
porque essas funções aqui elas podem confundir um pouco a sua cabeça, tá? A função máxima, a função mínimo, a função maior e a função menor, tá? Já um spoiler aqui, tá? A gente vai fazer uma questão de exercícios sobre isso, tá? Na próxima aula, então já fiquem ligados, tá? Eu quero muito like na próxima aula, tá? Para que vocês ajudem aí, né, o canal. E aí a gente vai fazer uma questãozinha sobre essa função. Então presta atenção agora na explicação para depois não passar perrengue lá na hora de fazer os exercícios. Legal? Então vamos lá, vamos resolver aqui. Vamos aprender um pouquinho aí sobre essas duas funções. Bom, função maior e menor. E também função máximo e função mínimo. Bom, galera, como mostra aqui, né? Vamos começar aqui então pelas funções máximo e mínimo. As funções máximo e mínimo, elas são bem mais tranquilas, né? Por quê? Se eu perguntar a vocês, galera, de 0 a 10, né? De 0 a 10, vamos escrever aqui. De 0 até 10. Qual é o máximo, né? Qual é o máximo em unidades que a gente pode encontrar? O máximo é 10. E não existe, galera, só existe um máximo, né? Então, por exemplo, a gente não se fala em, por exemplo, primeiro máximo, segundo máximo. Não, isso não existe, tá? Só existe máximo. Simples assim. Então, basta que você coloque aqui, né, um intervalo qualquer e a função ela vai te retornar qual é o máximo daquele rol, tá? Daquele intervalo. A mesma coisa, a função mínimo. Qual seria o mínimo desse intervalo aqui? Seria 0, tá? Simples assim. Então também não existe primeiro mínimo, segundo mínimo. Diferentemente, galera, da função maior, tá? Por quê? Esse aqui é um exemplo muito que eu gosto de falar em sala de aula, né? Onde eu faço o quê? Mas como a gente não tem a sala de aula, vamos pegar aí o pessoal de casa, né? O pessoal aqui da minha casa, por exemplo, é bem alto. Então, por exemplo, eu sou o mais alto, com 1,90 m. Daí eu tenho um irmão com 1,88 m, tenho outro com 1,85 m, e assim vai indo, né? Vamos pegar essas alturas aí, por exemplo. Vamos pegar alguém aqui de 1,80 m e alguém aqui de 1,75 m, tá? Então, essas daqui são as alturas que eu escolhi. E aí eu pergunto a vocês, galera, quem que é o maior aqui dessas alturas que eu mostrei para vocês? O maior, né, obviamente, é quem tem 1,90 m, tá? Esse cara é o maior. Quem que é o segundo maior? 1,88 m. Quem que é o último maior? É esse cara aqui, tá? E assim vai indo, né? Agora, se eu perguntar quem que é o menor, né? O primeiro menor? O primeiro menor é esse cara. Quem que é o segundo menor? O terceiro menor, né? E assim vai indo, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, beleza, galera? Basicamente, né? O primeiro menor é sempre o último maior, tá? E aí, na função, galera, você, além do intervalo, você deve colocar também a posição desse maior ou a posição desse menor, tá? Ó, então, basicamente, galera, vamos dar uma olhadinha, né, lá no Excel para a gente ver como que isso acontece. Ok, então vocês já estão vendo aí na tela o nosso Excel. Basicamente, né, a gente tem, vamos colocar aqui um intervalo 1,90, né, 1,88, 1,75 e 1,64. E aí eu coloco, né, igual, maior. E eu quero saber aqui quem que é o segundo maior, por exemplo. Né? Segundo maior. E aí basta que eu coloque o número 2. E aí ele já traz para mim aqui quem que é o segundo menor. Legal? Muito bem. Bom, voltando aqui para os nossos slides, galera, eu espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no meu Instagram ou também, né, podem mandar aqui no privado, né? Pode comentar aqui embaixo, manda lá para mim no Instagram, que eu estou à disposição de vocês para responder aí todas as dúvidas. Legal? Vamos lá, vamos continuando aí, galera. Bom, chegamos então aqui nas funções de contagem, né, galera? Eu ia listar uma por uma, mas eu achei melhor por já trazer todas como funções de contagem. Então, basicamente, né, a gente tem aqui as funções de contagem. Ela serve simplesmente para contar. Então, por exemplo, a função continuum, como vocês podem bem observar aqui,
ela serve para contar números. Então, por exemplo, você seleciona um intervalo de células, tá? Você seleciona lá, por exemplo, A1 até A10. E aí, naquele intervalo de células, ele vai te mostrar quantos números tem naquele intervalo, tá? Simples assim, tá? Nem mais, nem menos. A função conte valores, ela vai te mostrar quantas células estão preenchidas. Então, por exemplo, se aquela célula tiver a letra A, ela está preenchida, ele vai contar como uma célula preenchida, tá? Galera, toma muito cuidado, tá? Deixa eu até trocar a câmera para mim aqui, para poder explicar isso um pouquinho melhor para vocês, tá? Tem óbvio, eu acho que isso nunca cairia em prova, né? Mas a gente poderia tentar, né, fazer um macete, alguma coisa, de repente trazer num simulado, numa questão, porque o que acontece, galera? Se você tiver uma célula preenchida somente com um espaço, tá? Essa célula ela já é contada como preenchida, tá? Vamos mostrar aqui para vocês. Vamos lá na tela do Excel que eu vou mostrar isso na prática para vocês. Então, né, basicamente, aqui a gente está lá no Excel, né? Eu vou pegar aqui e vou colocar aqui, ó, igual conte valores. E eu vou selecionar todas essas células aqui. Observa que eu estou selecionando a célula H12, tá? Que é essa célula aqui onde eu estou passando a seta do meu mouse. E ele trouxe aqui para mim 5 células preenchidas, né? Que são essas daqui. Agora eu vou aqui na minha célula H12, eu vou clicar 2 vezes e vou apertar a barra de espaço, tá? Apertei uma vez, dei Enter e observa que ele mudou o número aqui para 6, tá? Então, galera, toma muito cuidado, tá? Eu não sei como isso, né, poderia de repente ser cobrado em prova, tá? Mas de repente, né, o legislador pode trazer ali e perguntar por que que tem 6, por que ele está contando 6 valores, tá? Alguma coisa do tipo. Tá? Óbvio que ele não vai mostrar, você não consegue visualmente, né, ver que tem um espaço ali, mas você como concurseiro tem de saber isso. Legal? Então pega essa dica marota, anota isso aí no seu caderno, tá? Que isso é muito importante para o seu concurso. Legal? Muito bem, vamos voltar lá para os slides e dar continuidade aqui nos nossos estudos. Bom, galera, em seguida nós temos a função conte vazio, né? Ou contar vazio, perdão. Eu até essa nomenclatura aqui de baixo está errada, tá? A nomenclatura correta mesmo é essa daqui. Então a função é contar vazio, tá? E basicamente o que ela faz é contar um número de células que estão vazias ou que não estão preenchidas, né? E aí basta que você coloque um intervalo também. Bom, galera, aqui, né, ele conta números, aqui ele conta células preenchidas e aqui ele conta células vazias. Se você quiser algum outro critério, você pode usar a função conte-c. Então, por exemplo, aqui você passa o intervalo e no critério você pode colocar, por exemplo, ser maior do que 2, ser menor do que, ser menor do que 2. Olha esse símbolo aqui que legal, ó. Ser maior igual. Olha esse outro símbolo aqui que legal também. Ser. O que vocês acham que é esse símbolo, galera? Vamos fazer o seguinte. Eu consigo saber em que minuto do vídeo que vocês comentam, tá? Então, quem souber que símbolo é esse que está aparecendo aí na sua tela, que eu acabei de desenhar, tá? Comenta aí embaixo, que eu quero saber que símbolo que é. E quero saber se vocês também estão assistindo as aulas até o final. Porque eu sei que tem muita gente que está só começando a aula ali e já para de assistir. Pô, galera, tem que assistir a aula até o final, né? Senão não aprende. Legal? Então, se você souber, comenta aí embaixo, que eu quero saber qual símbolo que é esse, tá? Bom, então dá uma pausa aí no vídeo, comenta, tá? Que eu vou falar agora. Se você chutou ou comentou que este aqui é o símbolo diferente, você acertou, meus parabéns. Legal? Bom, galera, e aqui esse critério também pode ser um critério do tipo texto, tá? Então, por exemplo, vamos supor que haja uma tabela de cargos, né? E aí você quer, nesses cargos, você quer saber quantas pessoas são auxiliares administrativos, tá? E aí basta que você coloque aqui no critério. É legal que você sempre trabalhe com valores entre textos entre aspas, tá?
entre aspas, e aí você coloque isso, né, aqui no critério e ele vai contar, por exemplo, quantos auxiliares administrativos tem, ok? Você pode também estabelecer mais de um. Você pode estabelecer também mais de um critério, tá? Então, por exemplo, critério 1 e critério 2, tá? Só que aí você vai utilizar a função conte-cs, onde você tem mais de um c. Basicamente é o quê? Por exemplo, vamos supor ser maior que 2 e ser menor que 10, tá? Então, eu tenho aqui dois critérios. Então, ele vai verificar o que está dentro desse range aqui. Legal? Eu posso também ter, por exemplo, que sejam auxiliares administrativos e que trabalhem na região de São Paulo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha vários estados, né, de um órgão federal, e aí eu tenho vários estados, eu tenho São Paulo, eu tenho Rio de Janeiro, tenho vários, e eu quero saber quantos auxiliares administrativos que trabalham em São Paulo, tá? Eu consigo fazer isso através da função conte-cs. Legal? Muito bem. Então, galera, matamos aqui as funções de contagem. Bom, chegamos então aqui, galera, à função soma-c. Tá? A função soma-c ela é uma função que é bem cobrada, tá? Em prova, costuma cair bastante. Inclusive, né, eu tenho até muito orgulho de falar isso, que ela caiu num concurso em que eu fui aprovado, que foi o concurso do Detran. Tá? Eu ainda não falei isso aqui no canal, mas no concurso que ocorreu do Detran no ano de 2019, em que eu fui um dos aprovados, tá? Eu fui aprovado em 24º lugar. Você pode olhar lá meu nome no Diário Oficial, tá? Isso é público, tá? Qualquer um consegue ver. Caiu uma questão dessa na minha prova, tá? E aí, com toda a maestria, também com todo o meu saber, consegui acertar a questão. Legal? Então vamos lá, vamos ver aqui como é que é a função soma-c. A função soma-c, galera, ela é bem tranquila, tá? Da gente trabalhar. Basicamente, galera, o que acontece aqui? Ela tem, né, essa sintaxe, né? Sintaxe, aliás, essa palavrinha aqui, a gente pronuncia sintaxe, sintaxe ou sintaxe? Não sei, né? Sintaxe, sintaxe ou sintaxe, né? A pronúncia correta é sintaxe, né? Que seria mais ou menos, né? Seria mais ou menos assim, né? Vamos colocar entre aspas. Só você dar uma olhadinha lá no dicionário que você vai descobrir a pronúncia dessa palavra. Mas o correto mesmo é sintaxe, ok? Aqui também é cultura, é conhecimento não só de informática, mas também de português. Toma cuidado para não confundir com a palavra táxi, hein, galera? Não é tasse, é táxi. Legal. Muito bem, sabendo disso, a gente chega aqui na função soma-c, galera. A função soma-c, ela é bem tranquila, né? Onde a gente trabalha com apenas três critérios, né? Onde a gente tem o intervalo do critério, o critério e o intervalo da soma. Então, por exemplo, vamos supor em que nós tenhamos aqui uma tabela, né, de órgãos. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha PF, PRF, PM, né, PC, várias dessas linhas, né, e eu queira saber somente os salários dos PMs, tá? Então, o que eu faço? Eu seleciono o intervalo do meu critério, né? Primeiro seleciono tudo aqui, tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui vai de B2 até B100, né? São 100 policiais. E o meu critério é ser PM, né? Ser igual a PM, ser um policial militar. E o meu intervalo de soma. E aqui ao lado eu tenho os salários deles, tá? Eu tenho os salários e aí eu coloco aqui o meu intervalo de soma. Então, por exemplo, seria de C2 até C100. Legal? Bem tranquilinho também, né, galera? Essa função, né? E por fim, a gente tem a função soma-cs, né? Observa, galera, que o intervalo da soma na função soma-cs, ele inverte, tá? Ele vem primeiro. Olha que legal. Ele vem primeiro, diferente daqui, tá? E aí, o que ele faz? Ele traz primeiro o intervalo da soma, né, que seria os salários, aí o intervalo do critério. Vamos pegar o mesmo intervalo do critério, B2 até B100, ser PM. Opa, ser
PM. E aí, aqui eu coloco, né, o meu intervalo do critério 2. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira somente os policiais militares que trabalham em São Paulo. E aí eu tenho mais aqui uma coluna, né, de localidades, né, que estaria lá na coluna D, coluna D2 até D100. Então, tem lá SP, MG, RJ, tá? Tudo isso aí. E aí eu consigo estabelecer aqui mais de um critério. Legal? Bom, muito bem. Galera, então agora nós chegamos aqui à nossa última função, tá? E essa aqui é uma função que eu quero conversar com você. Por quê? A função C, galera, é aquele macete que eu prometi para vocês lá no começo do vídeo, tá? Toma muito cuidado quando você se deparar com uma função C, tá? Primeira coisa, larga a caneta, tá? Respira, toma um gole d'água, vai ao banheiro, faz o que você quiser, leia a questão com muita atenção. Por quê? Galera, a função C, tá? Ela é uma função em que a maioria dos candidatos, sem sombra de dúvidas, pulam essa questão, tá? Por incrível que pareça. Ou ele chuta, né, pula, né, no caso de for uma questão CESP, ou em caso de outras bancas, ele chuta, simples assim, né? E a partir de agora você não vai mais fazer isso. Por quê? Porque agora você vai aprender de fato a função C, tá? Então vamos lá, me acompanha aí para a gente matar aí essa função. Galera, a função C, ela começa, tá? Ela é bem simples. Então ela começa com um teste lógico, tá? Como que é um teste lógico, galera? O teste lógico, ele funciona somente com os seguintes símbolos, né? Maior, menor, maior igual, menor igual, diferente, né? Que foi aquele símbolo lá que eu mostrei para vocês, e o igual. Então, por exemplo, ele vai trazer aqui testes lógicos, por exemplo, 3 é maior que 2, 4 é maior do que 5, 4 é menor do que 5, tá? E aí a gente só tem que responder essa questão. Se esse valor for verdadeiro, a gente faz isso. Se o valor for falso, a gente faz isso, tá? Simples assim. Galera, o problema dessa questão, ele tá aqui, tá? Por quê? O que as bancas fazem? Coloca um teste lógico, tá? Onde eu vou chamar aqui de TL. E aí, dentro do valor verdadeiro, ela coloca outra função C, tá? Outra função C. Ela coloca outra função C. Então, vem outro TL, outro valor verdadeiro, outro valor falso. E aí, aqui, ela coloca outra função C, igual C, TL, valor verdadeiro e valor falso. Tá? E aí, galera, é exatamente isso que acontece na sua prova. Tá? Pode ver que a função em si, ela fica muito grande. Tá? E isso acaba assustando os candidatos. Que o candidato, quando ele vê, né, uma informação desse tamanho, né, a primeira coisa que ele faz é se apavorar, pula a questão, chuta a questão, tá? Então, galera, no vídeo de hoje, eu não vou dar nenhum exemplo, tá? A gente vai resolver um exercício lá na nossa próxima aula sobre isso, tá? Então, eu espero todos vocês na próxima aula para que a gente possa resolver exercícios dessas questões lá no nosso quadro 5 questões, tá? E se vocês ficarem com qualquer dúvida ou quiserem dar alguma sugestão aí de alguma coisa que vocês queiram ver eu explicando aqui, tá? É só deixar aí nos comentários ou me mandar lá no Instagram. Eu agradeço a presença de todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Valeu!